Minha primeira atividade que eu fiz, minha primeira iniciativa que eu fiz, eu tinha um relógio. E aí a primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio. Então comecei a vender para os meus amigos, amigos do bairro, amigos da escola. Daqui a pouco eu comecei a vender para vizinho, vizinho do amigo. E o negócio começou a rodar. Depois, num segundo momento, quando eu comecei a vender com um pouco mais de escala, eu comecei a questionar. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios já era mais do que o meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Mas quando eu ganhei aquele dinheiro, eu gostei de ganhar aquele dinheiro. E eu me senti assim, cara, por que que as pessoas pegam 2 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo? Por que que elas fazem isso? Elas não vendem relógio. As pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Que são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida, aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Quem assistiu o filme Formiguinhas, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Então, o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. E ela era que organizava tudo, ela era a xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável, como tudo na nossa vida. Mas era o meu caso. Eu tinha uma visão limitada, eu também tinha uma visão limitada. Mas o fato era o seguinte, eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça.
Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Então, hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então, penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Você tem que sair daquilo. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga, te põe medo. Vai começar assim. Geralmente, as piores pessoas para você vender são os amigos e parentes. São os piores. Eu tinha um vizinho que logo quando eu comecei a vender curso de inglês, eu arrumei um emprego para vender curso de inglês. E fui começar a vender curso de inglês. E ele era um cara que trabalhava de gravata. E eu achava assim, cara, esse cara deve ser importante. E aí eu fui lá falar do inglês para ele. E ele marcou na casa dele. Eu fui na casa dele, sentei com ele à mesa, apresentei tudo, cara. Ele deixou apresentar tudo, cara. E ficava fazendo perguntas, se fazendo de interessado. A gente ficou 1 hora conversando. E aí, no final, ele chegou para mim e falou assim, Flávio, cara, eu não tenho interesse nesse negócio não, mas eu fiquei aqui só para entender o que você está fazendo. Não faça isso. Você é um garoto inteligente. Isso aí não vai te levar a nada, isso é uma roubada. Eu me senti mal, me senti subestimado, me senti super mal. Eu hoje vejo que ele era um cara medíocre, limitado, que não arrumou nada na vida. E ele me deu uma opinião do nível dele. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres. Senão ela vai estar limitada. Esse cara me viu querendo sair da boiada e tentou me segurar na boiada. Porque no final das contas, quem sai da boiada e começa a ter algum sucesso, algumas pessoas da boiada não ficam felizes. Quando você consegue dar significado pela tua vida, você ganha um renovo na sua vida para fazer aquilo que você quer fazer. Se manter com vontade de fazer.